Boa noite a todos. Que alegria então ver a igreja cheia, nesse Dia das Crianças. Uma noite de grandes emoções. A gente viu o vídeo do retiro, a apresentação do Francisco também, E agora então, gente, a gente vai falar uma história de uma mãe, Uma mãe que tem uma fé inabalável. Então, gente, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, nós vamos ler dos versículos 24 ao 30. Marcos 7, 24 ao 30. Vamos à leitura então. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Vamos orar, pessoal. Bondoso e amado Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos permitir estar aqui na Tua igreja, Pai. Muito obrigado por essa casa cheia, Senhor, nesse Dia das Crianças, esse dia alegre, Senhor. Que o Senhor possa, a partir de agora, quebrantar os nossos corações, Pai. E que o Senhor fale ao nosso coração qual é o propósito, Senhor, da vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nessa passagem, Jesus, ele sai do território de Israel. Ele sai do território de Israel e é interessante que aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 23, Jesus, então, ele termina o seu ministério, ele encerra o ciclo do seu ministério na região da Galileia. E aí ele está indo para essa região da Fenícia, para as cidades de Tiro e Sidom, que ficava aproximadamente 60 a 100 quilômetros da onde ele estava, aqui em Cafarnaum. Tiro era uma cidade portuária e se cultuava, entre os seus habitantes muito paganismo, muitos rituais. E então, Jesus sai das províncias judias e ele adentra então a esse território gentil, Certamente Jesus, na condução disso, ele adentra nesse território gentil também para poder descansar um pouco, pois enquanto ele estava ministrando nas províncias judias, ele atraía imensas multidões, e isso certamente deixava ele muito cansado. Mas parece que essa estratégia não funcionou muito bem. Vamos ler novamente os versículos 24, 25 e 26. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato,
Logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Em cima dessa passagem, gente, eu gostaria também de mostrar para vocês, no Evangelho de Mateus, sobre essa mesma passagem, vai dizer o seguinte: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Aqui nós percebemos uma coisa interessante. Os discípulos de Jesus, eles ficam, de certa forma, bravos com aquela situação. E eles pedem, que Jesus mande a mulher embora. Para quê? Para que ela não aborreça o mestre. Pois quando a gente pega os relatos, de Marcos, onde ele fala que Jesus não queria que ninguém soubesse, e Mateus, que ele fala que os discípulos estavam incomodando, os discípulos, isso faz com que a gente tenha um estudo e enriqueça informações, fazendo com que tenhamos uma interpretação mais envolvente, sobre essa passagem. Então, gente, essa mulher, ela era grega, de origem Ciro-fenícia, ela ouve dizer que Jesus estava nesse lugar, e ela dá um jeito de chegar até ele, com uma certa ousadia, digamos assim, como fala no versículo 25, ela veio e lançou-se aos seus pés. E eu digo ousadia, pessoal, pelo seguinte: essa mulher, ela sabia que não tinha credenciais religiosas, culturais e morais para se aproximar de um rabi judeu. Além de ser mulher, em uma época assim onde a sociedade era totalmente dominada pelos homens, ela era uma gentia pagã e sua filha estava possessa de um espírito imundo. Então ela tinha todas as credenciais negativas para se aproximar de um judeu devoto. Quem dirá então, no caso de um rabi, Jesus, no caso, nessa questão. Mas aqui, gente, nós temos uma lição maravilhosa que podemos absorver hoje. E eu ficaria muito feliz se saíssemos daqui com essa lição. Por quê? Porque essa mulher, ela não se importa com nada disso. Ela é ousada e entra sem ser convidada, E faz o quê? Prostra-se aos pés de Jesus e começa a lhe suplicar que expulse o demônio da sua filha. Ou seja, ela implora constantemente. Você provavelmente conhece alguém, ou até mesmo você, que teve que enfrentar ou também enfrenta alguma dificuldade para seguir Jesus. Seja família, amigos, trabalho, o que for. Essa mulher, gente, ela nos deixa aqui uma grande lição, que devemos ser ousados em buscar Jesus. E nada pode impedir de chegarmos a Ele. E quando olhamos para a vida dessa mulher, nós vemos que ela não foi apenas ousada, mas também ela teve uma fé inabalável, que é o tema do nosso estudo. Vamos ler agora o versículo 27, que vai dizer o seguinte: ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Hoje em dia, pessoal, a maioria das pessoas, gosta muito de cachorro, Eu também gosto. Porém, naquela época, gente, esses animais, eles eram animais de rua. Eles não eram dóceis, eles eram, de certa forma, até imundos, Ou seja, eles eram desagradáveis.
E eles não gostavam de cães. E chamar alguém assim era até um insulto. Mas então, vamos lá. Jesus, ele estava insultando aquela mulher? De maneira alguma, gente. Pois, mais uma vez, Jesus usa uma parábola para aquela situação. Ele usa a palavra no diminutivo, cachorrinhos, que na verdade significa filhotes. Essa mulher, pessoal, ela era mãe. Jesus estava dizendo para ela o seguinte: você sabe como são as refeições em família. Primeiro, comem as crianças à mesa. E depois comem seus animais de estimação, né? Não é certo quebrar essa ordem. Os animais de estimação, eles não devem comer antes das crianças, né? Tudo bem que hoje em dia as coisas estão meio invertidas, né? Mas tudo certo. Vamos ver então, em cima disso, o que fala no Evangelho de Mateus. Eu vou passar aqui, vocês não precisam abrir. O capítulo 15, versículo 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, pessoal, Jesus, ele concentrava o seu ministério em Israel. Justamente para quê? Para mostrar, né, ao povo de Israel que ele era o cumprimento de todas as profecias das Escrituras. As suas palavras, então, elas não são o insulto que parece ser, né? O que ele estava querendo dizer para aquela mulher era o seguinte: por favor, entenda, nós temos aqui uma ordem a seguir. Eu irei primeiro a Israel e depois aos gentios, ou seja, às outras nações, né? Mães e pais que estão aqui hoje, quando seu filho está precisando de você, está sofrendo, o que a gente não faz por eles? A gente faz tudo, né? E com essa mãe, gente, não é diferente. Mais uma vez, ela tem uma fé ousadamente inabalável, pois mesmo com a recusa de Jesus, ela não desiste. Vejamos o que diz o versículo 28. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que vemos aqui, pessoal, é o seguinte: essa mulher, ela sabia e compreendia que ela não era da nação de Israel, porque ela não adorava o Deus de Israel. Portanto, ela não tinha lugar àquela mesa. E ela entendia aquilo. Ela não toma aquilo, de certa forma, como ofensa. Ela não exige isso de Jesus. Apenas diz a Jesus: posso não ter lugar a essa mesa, mas nessa mesa há comida suficiente para o mundo inteiro. E eu preciso da minha porção agora. Essa é a súplica dela para Jesus, gente. Olha que interessante. Posso não ter lugar a essa mesa, mas nessa mesa há comida suficiente para o mundo inteiro. E eu preciso da minha porção agora. Ela está suplicando a Jesus, e suplicando com uma insistência, mas uma insistência respeitosa. E ela está determinada a não aceitar um não como resposta. Pensamos assim agora: quando nós temos uma dificuldade, né, em nossa família, com marido, esposa, filhos, filhas, muitas vezes nós oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não temos uma resposta, e simplesmente deixamos de lado. Nós não entramos em um relacionamento íntimo com Jesus, com ousadia, com uma fé inabalável, não é mesmo? Mas agora, pessoal, eu queria contar para vocês uma história. E é uma história de um grande cristão. E talvez, né, aqui alguns de vocês conheçam esse cristão. Esse cristão, ele se chama Agostinho. E, na verdade, Agostinho
Opa! Vocês conhecem esse Agostinho aqui? Não, mas não é esse Agostinho, tá? Calma aí, não é esse Agostinho. Isso a maioria conhece, né? Nós vamos falar, pessoal, da Mônica, mãe de Agostinho. Mônica era uma mulher cristã, piedosa, casada com um marido difícil e mãe de Agostinho. Agostinho, durante sua juventude, se afastou da fé, viveu em prazeres mundanos e aderiu a filosofias contrárias ao cristianismo. Mônica, porém, nunca desistiu. Ela orou décadas, chorou e intercedeu diariamente para que o filho fosse alcançado por Cristo. Olha que interessante, pessoal. Mônica, porém, nunca desistiu. Ela orou chorou e intercedeu para que o filho fosse alcançado por Cristo. Conta-se que ela chegou a pedir a um pastor conselho e ele respondeu: é impossível que se perca o filho diante de tantas lágrimas. E após muitos anos, pessoal, Deus atendeu suas orações. Agostinho não apenas se converteu, mas se tornou um dos maiores teólogos e pastores da igreja, conhecido como Agostinho de Hipona. E a ousadia, pessoal, e a perseverança dessa mulher chama a atenção de Jesus, como mencionado nos versículos 29 e 30. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Então, pessoal, aquela mulher, ela é contemplada com a cura da sua filha. Por quê? Porque ela foi persistente com Jesus, mas de uma forma humilde, de uma forma mansa e principalmente de uma forma submissa à vontade dele. E aqui está, pessoal, a lição maravilhosa que podemos nos apropriar nessa noite. Quem é pai ou mãe aqui? O que vocês fariam pelos seus filhos se eles estiverem em perigo? A gente faria de tudo. Foi o que essa mulher fez, gente. Ela se arriscou contra tudo e contra todos para falar com aquele que ela tinha ouvido falar, ou seja, Jesus. Ah, mas aí muitos poderão dizer, mas Dani, nos dias de hoje, né, não se vê muitas pessoas endemoniadas, né? Que lição nós podemos tirar dessa passagem? A lição, pessoal, que podemos tirar daqui hoje é de que o diabo, ao longo da história, gente, ele vai se aperfeiçoando e ele usa de uma sutileza sem igual para atrair as pessoas e principalmente os nossos filhos. Lembre-se, o diabo ele é astuto e ele está sempre sedento para que não nos aproximemos e muitas vezes fazendo com que nos afastemos de Deus. E aonde é que muitas vezes ele vai querer atuar? Nos nossos filhos. Então, gente, é preciso identificar aonde que o inimigo está atuando nos nossos filhos. Quais são os demônios que estão fazendo com que os nossos filhos não se aproximem de Jesus? É muito importante nós, como pais, né, fazermos essa leitura na vida deles. É aqui que precisamos pegar o exemplo, né, dessa passagem e trazer para dentro do nosso lar. E ser como essa mulher, com essa fé inabalável de que a melhor coisa para os nossos filhos é que eles conheçam a Jesus. Que os nossos filhos sirvam a Jesus. Que os nossos filhos adorem a Jesus. Mas talvez você esteja pensando aí, mas
como que eu vou fazer isso se, às vezes que falo sobre Jesus, né, com o meu filho ou minha filha, ele me ignora. E por vezes até fica bravo com a minha insistência. Se você pensou assim, eu sei bem como você se sente. Eu também me senti assim. E sabe o que eu descobri? Que eu não tenho acesso ao coração dos meus filhos, mas eu conheço alguém que tem. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, fala para eles, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E aqui agora, gente, eu quero contar mais uma história para vocês. Um pai e uma mãe conheceram a Jesus. E eles ficaram maravilhados, ficaram impressionados, pois agora tudo fazia sentido para eles. Agora a vida faz sentido e esse pai e essa mãe entusiasmados começam a falar de Jesus para os seus filhos. Porém, quanto mais eles falavam, mais eles se afastavam. E muitas vezes até irados eles ficavam. Esses pais faziam parte, gente, de uma igreja muito especial. E contando a história deles para as pessoas próximas a eles, foram amparados em amor. E com muita sabedoria, instruíram esse pai e essa mãe de que eles teriam que orar a Deus com ousadia e manter a fé inabalável, pois é Deus que tem a chave do coração dos filhos. Porém, era preciso orar e aguardar, pois o tempo de Deus não era o tempo deles. E assim esse pai e essa mãe o fizeram. E o nome dos seus filhos foram colocados em oração, para que Deus, no tempo dele, abrisse o coração dos seus filhos. E o tempo foi passando, gente, e Deus surpreendeu. Pois algum tempo depois, a filha mais velha deles e o seu namorado foram tocados em algum momento da vida e conheceram a Jesus. E vendo que tinham que servir a Deus de todo o coração, eles se casaram e hoje eles servem a Jesus com alegria e zelo. Toda vez que eu lembro dessa história, gente, eu me emociono. Vocês sabem por quê? Porque essa é a minha história e a história da minha esposa Eliane, gente. Hoje, com a graça de Deus, a nossa primogênita, a Dara, está aqui presente hoje, junto com seu esposo, Gabriel, eles estão firmes e alicerçados nos caminhos do Senhor. A Dara, após a nossa conversão, ela começou a frequentar algumas religiões meio estranhas, né? Começou a ir contra tudo aquilo que a gente achava que era certo para a vida dela, né? Por quê? Porque o inimigo, na verdade, ele não queria perder. E estava afastando cada vez mais ela de Jesus. Mas com a graça de Deus e a persistência na oração, ela foi tocada por Jesus. Mas essa história, gente, ainda não acabou, pois temos mais 2 filhos, né? E vamos continuar orando. Orando, assim como Mônica fez. Pode ser por uma semana, um mês, por décadas. Insistentemente. E com a ajuda agora da Dara e do Gabriel. E com alegria e fé de que Deus está no comando de tudo. E no tempo dele, eles conhecerão a Cristo. Portanto, pessoal, não deixem de orar pelos seus filhos. Pais, mães, avós, orem, jejuem para seus filhos, filhas, netos e netas. Não cansem, mesmo se em algum momento eles se desviarem, ou não estão nos caminhos que talvez os agradem, porque o Deus ao qual servimos, gente, Ele é especialista em reverter quadros que muitas vezes parecem impossíveis. E hoje, né, nós estamos aqui comemorando o Dia das Crianças, né? Papais e mamães que estão aqui hoje, eu quero desafiar vocês.
quando chegarem em casa, orem pela sua família e pelos seus filhos. Abrace o seu filho ou a sua filha e diga a eles que eles são uma bênção de Deus na vida de vocês, e que vocês vão orar por eles até o último dia da vida de vocês. E se talvez, gente, tenha algo que o relacionamento não esteja como vocês gostariam, talvez hoje seja o momento para perdoarem um ao outro. Filhos e filhas, honrem seus pais, pois esse é o mandamento de Deus, e fazendo isso, vocês estarão agradando ao Senhor. Quem que está aqui hoje com o filho ou com a filha? Abracem eles e digam que eles são uma bênção de Deus na vida de vocês. Façam isso. Fiquem à vontade. Que legal, gente, que legal. Pessoal, nós temos que lembrar o seguinte. Bacana. Deixa o pessoal se abraçar. Eita, nós. Depois eu vou aí abraçar minha filha. Pessoal, nós temos que lembrar que o inimigo, ele quer destruir as nossas famílias. E ele começa atacando nos nossos filhos e no nosso casamento. Tudo para destruir e separar. Então, gente, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém? Vamos orar, pessoal. Bondoso e amado Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos permitir, como igreja, Pai, estarmos aqui na Tua santa presença, Deus. Senhor, que tenhamos uma fé inabalável, Pai, como essa mulher teve, Senhor, para que oremos todos os dias, Senhor, até a conversão dos nossos filhos, Pai. Pois isso é o que realmente, Pai, é necessário para a vida deles. Afaste deles, Senhor, tudo que te desagrada, Senhor. E nos use, Senhor, que a gente seja a ferramenta, se necessário for, para que isso aconteça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, e te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.